Atlético mostra bipolaridade e existe um motivo para isso. Bastidores, elenco já tem um nome para ser o técnico em 2024. Por fim, a resposta polêmica de Felipão. Será que ele realmente errou ao falar da torcida? Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no canal Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Hoje, de forma breve, peço que você deixe o seu like, me ajude a atingir 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Conto muito com sua ajuda. Ontem, infelizmente, não conseguimos bater as nossas metas. Por isso, peço mais uma vez a sua colaboração. Vamos então falar sobre este Atlético bipolar, um Atlético que num jogo, onde a gente espera uma vitória, acontece a diferença, e quando a gente espera uma eventual derrota, vai lá o Galo e vence. Essa bipolaridade, esse efeito vagalume, o que de fato está acontecendo com o Atlético nos bastidores. Antes eu quero ressaltar aqui que ao todo foram 5 jogos em casa, e quando eu digo em casa, na Arena MRV, tá? E dos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético venceu o Santos, o líder Botafogo, o Cuiabá e perdeu para o Cruzeiro e também para o Coritiba. Dos 15 pontos disputados em casa, o Galo teve um aproveitamento de 9, ou seja, 60% dos pontos conquistados. Se a gente for levar em consideração que o jogo é na Arena MRV, eu ainda acho muito pouco, poderia ser um pouquinho mais. Se em casa este retrospecto teoricamente ainda não é bom, não é um retrospecto de campeão quando precisa ser, fora do nosso território, o Atlético vai de bem a melhor. Muito obrigado. Afinal de contas, com a vitória de ontem contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético conquistou 25 dos 45 pontos disputados fora de casa, o que coloca o Galo na vice-liderança entre as equipes que mais conquistaram pontos fora de casa. Veja bem, tá? No retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético é a equipe que tem a segunda melhor campanha também deste retorno do Brasileirão. São 19 pontos conquistados, o que coloca o Atlético na segunda colocação com um aproveitamento de 63%. Ou seja, desde que o Felipão assumiu, ele pegou o clube, salvo engano, em 19 rodadas do primeiro turno e já está há mais tempo no segundo. E no segundo turno, o Atlético tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, ficando apenas a 1 ponto do líder Bragantino. Os 2 jogos contra Cruzeiro e Coritiba custaram muito ao Atlético, a gente sabe disso. E caso a gente tivesse realmente aquele famoso se o Atlético tivesse vencido tanto o Cruzeiro como o Coritiba, a nossa distância, para que vocês tenham uma ideia, para o segundo colocado, que no caso seria o próprio Bragantino, seria de 5 pontos. Ou seja, hoje o Atlético estaria disputando lá nas cabeças, quem sabe até tentando dar uma bicadinha no título do Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente aconteceu, o Galo perdeu 2 jogos importantes, contra o Cruzeiro, contra o Coritiba. Eu lembro que o Galo vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, e à época eu comentei inclusive com o Marco Geves o seguinte: Marco, o Atlético tem 3 jogos importantíssimos, e desses 3 jogos importantíssimos, se nós conseguirmos 7 pontos, vai estar de excelente tamanho. Mas a minha grande preocupação, à época o Atlético jogaria contra o Coritiba, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, e eu disse a ele, a minha grande preocupação são os times que jogam na parte de baixo da tabela, tanto o Coritiba assim como o Cruzeiro. E aí, aquele jogo em casa, onde o Atlético estava vencendo o Coritiba, perde para o adversário. E uma partida muito ruim, totalmente anulada pelo Cruzeiro dentro de casa, também saindo derrotado. Foram pontos que nos custaram muito, afinal de contas, seria uma sequência, gente, de 12 pontos consecutivos, caso o Galo tivesse vencido. Mas o futebol é assim, não venceu, a página virou e agora estamos falando aqui dessa vitória contra o Bragantino, mas sem esquecer, afinal de contas, por que o Atlético é tão bipolar assim? Será que existe uma causa só para que a equipe jogue bem fora de casa? Como a gente disse aqui, a segunda melhor campanha de todo o Campeonato Brasileiro fora de casa, perdendo apenas para o Flamengo, e dentro de casa as coisas não vão tão bem assim. Bom, as causas na verdade são 2, tá?
E a gente pode, dentro destas causas, enumerar outros fatores, mas são 2 pontos que a gente deve sim levar em consideração, e a tendência é de que um destes pontos mude com o passar do tempo e o outro vai depender de uma série de características. Eu estou falando aqui, em primeiro lugar, tá, sobre uma equipe que sofre por uma ansiedade generalizada. Nós conversamos com algumas fontes durante o discorrer desta semana que nos garantiram que a vontade de vencer em casa é muito grande, tá? É imensa. Ou até mesmo aquela vontade de não poder ou não querer decepcionar um torcedor que está indo a uma casa nova, que está visitando um estádio novo, e aí acaba criando um ambiente, né, de nervosismo entre os atletas. E eu vou recapitular com vocês aqui um exemplo claríssimo disso. No jogo contra o Coritiba, por exemplo, após levar o gol de empate, o Atlético simplesmente apagou em campo. Não existiu mais durante a partida, ficou 100% atordoado, não conseguia tomar iniciativas e o pior, tá, gente? Errando muitos passes. Na partida contra o Coritiba, à medida que o Atlético leva um gol do adversário, a parte psicológica ficou tão atordoada que passe de 2, 3 metros, os jogadores estavam errando. E vocês vão se lembrar disso, quem assistiu o jogo vai se lembrar disso. É uma amostra clara que a ansiedade, que o nervosismo naquele momento tomou sim conta da partida. O segundo motivo, e aí já parte para um outro lado, é o fator técnico, tá? É a dificuldade que o Atlético apresenta já há algum tempo, e isso não é em decorrência do técnico Luiz Felipe Scolari. A gente via muito o Eduardo Cudê com dificuldade enorme de jogar contra times, né, que não propunham tanto o jogo, que jogavam de forma um pouco mais reativa. Não é um demérito apenas do Felipão, mas também do Eduardo Cudê, que passou aqui no Galo. Enfim, tá? A gente sabe que o Atlético tem essa dificuldade contra equipes reativas e, ao ser contratado, sabemos também que o técnico Luiz Felipe Scolari é um treinador que preza mais por uma equipe defensiva, por um time mais pragmático, por atuar por vezes, né, tentando dar a bola ao adversário para que você consiga cansar o adversário e então propor o seu ataque. Esse é o time do Filipão, onde zagueiro é zagueiro, um sistema defensivo bem postado, lateral vai cumprir a função de lateral, por vezes chegando à linha de fundo, mas você jamais verá um lateral virando meia, você jamais verá um lateral afunilando tanto pelas pontas. Então, o Filipão é este treinador mais pragmático, é o treinador que troca 6 por meia dúzia. Isso é ruim ou bom? Vai depender do ponto de vista de cada pessoa, da maneira como você enxerga futebol. Não significa que um treinador, por exemplo, como é o Sampaoli, vencerá. A gente sabe disso. É um cara que é muito competitivo, é muito inteligente taticamente, consegue trazer boas equipes, mas fora de campo não consegue fazer uma boa gestão de grupo. Então, o ideal seria ter um treinador onde você teria a parte tática muito consolidada, muito diferente, com várias alternativas, e a gestão de grupo, né, também acima da média. É raríssimo disso acontecer. A gente vê, por exemplo, um Palmeiras que tem os dois lados. O Abel Ferreira é um cara que consegue blindar muito bem o grupo, que consegue gerir muito bem o grupo e, ao mesmo tempo, fazer proposições táticas, apesar do Palmeiras também apresentar, na maioria das ocasiões, um time mais reativo, tá? Lembrando que o Atlético tem um problema também de montagem do elenco, muito em consideração ao técnico Eduardo Cudê, que, né, tinha um time recheado de peças de apoio, mas que faltavam também atletas de quebra-linha, atletas de proposição, de articulação de jogo. Então você tinha um time muito em função de um meio-campo mais recheado, um meio-campo mais denso, onde ele propunha a criação, liberando um pouco mais, às vezes, até mesmo os laterais, mas falta, por exemplo, aquele famoso Savarino, aquele famoso Keno, né? O próprio Ademir que foi embora, enfim, muito em conta da montagem do elenco do técnico Eduardo Cudê. Acabou afetando diretamente, tá? Diretamente naquilo que o Galo é hoje. Como o Filipão é sabidamente um treinador que gosta de esquemas bem fixos, né? A gente não conseguiria, né, ver com esse time que ele tem em mãos manter a intensidade que poderia. E eu gosto de trazer chamar vocês para essa discussão, porque às vezes nós vemos em campo
aquilo que a gente gostaria de ver. E se você der um passo atrás e olhar esse futebol do Atlético com talvez um pouco mais de distância, conseguirá enxergar exatamente isso que eu falei. Se o Filipão é um técnico que preza por um sistema defensivo e com equipes mais reativas, você não tem no Atlético jogadores de velocidade, para o contra-ataque, não tem, à exceção do Paulinho, que tem muita explosão, né? Mas os pontas em si são diferentes, você não tem aquele cara que quebra a linha, que puxa muito para o drible, às vezes o Pavão faz um pouco disso, mas é um elenco carente em termos de características para o treinador, tá? Que manteria uma postura de intensidade, mas eventualmente, né, com pouca intensidade, mas trazendo mais vitórias caso o elenco fosse mais competitivo. E aí eu quero dizer o que eu penso neste momento sobre Luiz Felipe Scolari. O Filipão está no Atlético, gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, há 4 meses. Repito, o Filipão tem pouco mais de 4 meses de trabalho, com toda a sinceridade do mundo, tá? Eu vou jogar a pergunta para você que está aí do outro lado e trazer você para essa discussão, que ela é muito importante. Dificilmente alguém vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, porque é muito mais fácil para o Henrique se eu estivesse aqui falando mal do treinador, né, dizendo que deveria trocar, o que todo mundo já está fazendo nesse momento. A minha audiência dobraria de tamanho, a verdade é essa. Mas eu quero trazer vocês para uma discussão. Qual profissional neste planeta conseguiria transformar água em vinho, sem ter o material que desejaria para tal em apenas 4 meses? É humanamente impossível e eu sou capaz de afirmar que o Filipão, tá? Mesmo com algumas características que eu não considero como propositivas em conceito de futebol, eu acredito que sim, ele está fazendo um bom trabalho com o que tem em mãos, tá? Os números estão aí para provar isso. Eu fiz uma apuração na manhã desta quinta-feira, tá? E no comparativo, por exemplo, ao técnico Eduardo Cudê, que muitos sentem saudade. A gente sabe por que vocês sentem saudade também, em parte, né? O Scolari tem o mesmo percentual de aproveitamento praticamente do técnico Eduardo Cudê, tá? O Cudê sai do Atlético com exatos 54% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e o Filipão tem 53,2% de aproveitamento no Brasileirão nos últimos 4 meses. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Será que o problema do Atlético realmente é o Filipão? Ou talvez o Atlético precise investir um pouquinho mais para a próxima temporada? Dar liberdade financeira um pouco maior, por exemplo, ao diretor de futebol Rodrigo Caetano, ou mesmo oferecer ao treinador aquilo que ele entende como uma montagem de grupo correta, mais coerente, mais coesa. Afinal de contas, este grupo que aí está hoje é uma montagem do técnico Eduardo Cudê, ao qual, né, a diretoria confiou bastante e ele ficou muito aquém daquilo que a gente desejaria. Agora, amanhã, inclusive, eu vou falar sobre este assunto, sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, o que pensa, né, quais são os bastidores neste momento. Então você que está acompanhando agora, fique atento porque amanhã tem um conteúdo exclusivo aqui no Bica Galo sobre a permanência ou não do técnico Luiz Felipe Scolari, como os gestores veem isso, se existem ou não divisões de opinião nesse sentido, tá? Mas se ainda eu não posso falar sobre o que pensa a diretoria do Atlético, eu posso sim dizer o que os jogadores pensam a respeito do treinador que eles gostariam de ver para a próxima temporada. E é justamente sobre isso que eu falo agora, um conteúdo mais uma vez exclusivo aqui do canal Bica Galo. Por isso peço que antes da gente seguir, você se inscreva no Bica Galo. Se não é inscrito, se inscreva agora e claro, se puder, meu amigo, minha amiga, me deixe aí aquela ajudinha singela, de carinho, de amor. Eu conto muito com vocês, preciso de bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Tamo junto, muito obrigado de todo o meu coração por tudo que vocês fazem por mim. E se você quer os abraços, amanhã tem os abraços aqui no canal Bica Galo, tá? Então deixe o seu nome e a cidade de onde você está falando, ou o bairro, nos comentários, tá bom? Quero falar de forma breve aqui também sobre o professor João Luiz, o meu personal, que é personal também do Saravia, do próprio Casares. É um cara top e com preço bem acessível. Acione agora o professor João Luiz, o nome dele também estará no link da descrição desse vídeo. Então, quer conhecer um pouco mais, ele faz a consultoria online, monta sua ficha, a sua dieta é
top demais. A melhor ficha, inclusive, que eu já fiz em toda a minha vida, tá? Muito se fala, então, pessoal, sobre oxigenação, mudança de filosofia, novas proposições para a temporada de 2024, mas ninguém comenta o que, de fato, os atletas estão pensando sobre isso. E eu sei que para muitos pode parecer um pouco estranho, né? E não adianta a gente ter um Guardiola no banco de reservas se os seus comandados não jogam em prol do Guardiola. E dito isso, eu conversei com uma fonte, tá? Um jogador do Atlético, e durante a semana a gente bateu um papo e eu fui surpreendido com algumas declarações, as quais eu separei, não quis falar disso antes, porque eu acho que a poeira tinha que abaixar um pouquinho após a derrota para o Cruzeiro, mas eu vou abrir aspas, prestem bem atenção no que este atleta me disse. Desde que cheguei ao clube, nunca o ambiente foi tão bom como agora. Fato é que as coisas estavam completamente desajustadas, do ponto de vista emocional, inclusive, se a gente for pensar, né? O Eduardo Cudê trouxe para o Atlético, isso é opinião minha, uma divergência muito grande de ideias. Se dentro de campo havia sim proposições diferentes das quais o Filipão faz hoje, fora de campo, a relação entre o técnico e o grupo não era boa. E essa mesma fonte me garantiu o seguinte, vou abrir aspas novamente. O Filipão é diferente. Eu não consigo lhe dizer apenas uma característica positiva. São várias. E completou. Se depender da gente, gostaríamos que ele ficasse para o ano que vem. Gente, isso mostra de forma muito clara, de forma muito evidente, que os atletas estão sim fechados com o treinador. E eu imagino, Henrique, imagine, amanhã eu trago um conteúdo exclusivo sobre o Filipão aqui, se permanece ou não para a próxima temporada, mas eu, Henrique, tá? Imagino que uma sequência do técnico Luiz Felipe Scolari, e eu vou desagradar muita gente falando sobre isso, não tem problema, você pode deixar o seu comentário dizendo por que você discorda depois de tudo que eu falei aqui, tá? Eu acredito que o Filipão, com um investimento maior, com as peças que ele gostaria e com o tempo para trabalhar, eu acho que seria uma boa ideia manter o treinador. Lembrando, o Atlético não terá um investimento alto para o ano que vem, não disputará o título no ano que vem, não disputará até o final a Libertadores e nem a Copa do Brasil. 203 milhões de folha e 45 milhões para contratar, meus amigos, não é muito dinheiro. Não é, sinceramente. A gente vê um Flamengo com um orçamento de 35 milhões de folha, um Palmeiras com 20 milhões, o Atlético, me desculpem, mas disputará o meio de tabela e, claro, uma vaga para a Libertadores do outro ano e tentando, né, na medida do possível, avançar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores. Quem sabe, com a sequência do Filipão, não possa conseguir algo para o ano que vem. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas é a minha opinião, eu não posso seguir a boiada se eu penso de uma maneira diferente. Outra coisa, o Atlético teve, nos últimos 2 anos, antes da chegada do Filipão, claro, guardadas as proporções de cada período de treinador, mas nos últimos 2 anos o Atlético teve uma troca de técnico a cada 6 meses. Se sai o Filipão no final do ano, seguiremos mantendo esse terrível script que é trocar um treinador a cada 6 meses. Não há treinador no mundo que consiga executar um trabalho se não há tempo suficiente para tal. A gente vê, por exemplo, o próprio Mano Menezes quando conquistou títulos no Cruzeiro, 3 anos de Cruzeiro. Renato Gaúcho quando conquistou algo no Grêmio, mais de 3 anos no Grêmio. Abel Ferreira, mais de 3 anos no comando. Paciência. Se não tem paciência, não tem nenhuma filosofia que aguenta isso, tá? E aí, gente, por falar em paciência, o Filipão soltou um recado ontem que, olha, dividiu um pouco a torcida nos comentários e aqui eu digo se ele teve ou não razão. O Filipão foi questionado novamente na entrevista coletiva sobre a derrota para o Cruzeiro no Clássico, né, após a vitória aí contra o Bragantino. Esse assunto foi memorado, foi puxado ali do fundo do poço para poder novamente, né, que o Filipão pudesse falar um pouquinho sobre essa alternância do Atlético em campo, etc e tal. O jornalista está no direito dele, eu não estou aqui para contestar a pergunta, mas para falar sobre a resposta do Filipão, que mandou um recado para o torcedor que estava protestando na arena. Abre aspas, então, ao Filipão. Para que a torcida entenda de uma vez por todas, eu não me preocupo muito com isso. Está falando aqui das vaias e das contestações. Mas eu quero que entendam que não é assim, não é de um dia para o outro que se joga. E se analisarmos os campeonatos de 2019, 2020, 21, 22, na verdade ele tirou o ano 21 aqui, obviamente, né? Verão que
verão a posição que estávamos quando chegamos na 29ª rodada. Tenham calma, porque estamos trabalhando e trabalhando sério. Aqui, então, ele termina dizendo dessa forma, tá? E algumas publicações, inclusive, tiraram de contexto essa fala do Filipão e dizendo o seguinte, olha, não, o Filipão agora fala isso, que o elenco não é tão bom para a gente ter calma, que estão trabalhando de maneira séria. Enfim, na verdade, o Filipão falou sobre 7 desfalques que o Atlético teve, sobre os atletas que estavam no banco de reservas, 5 jovens da categoria de base e pedindo calma à torcida do Galo. Eu falei isso aqui no início do vídeo e repito, precisa de tempo, precisa de organização para que se tenha uma análise. Eu, Henrique, repito o que estou falando há meses. Não é possível dizer se um trabalho foi bom ou ruim antes, pelo menos, de chegar ao fim da temporada. E que tomara, viu, Filipão, que você consiga, às vezes, até superar as expectativas. Eu torço realmente para que isso aconteça. Sei que muitos vão discordar e vão me xingar aí, mas eu também não me importo com o que vocês vão dizer não, tá? É legal a opinião diferente, é por isso que a gente está aqui, vivemos numa democracia. Quero fechar falando sobre a Biotecna e também sobre a Camila Ferraz. Você que está querendo fazer um curso técnico, do início ao fim do curso, por um valor fixo, R$ 97,00 por mês. Não perca mais tempo, é coisa séria, é reconhecido pelo MEC, você vai fazer da sua casa, vai se tornar um técnico à distância. E só sendo um técnico, gente, o mercado se abre, um mundo de possibilidades para vocês. E claro, a Camila Ferraz, ó, a quantidade de cabelo, eu tô com uma juba gigantesca, né? O crescimento capilar, olha aí, ó, não tem entrada, não tem mais nada, somente na Camila Ferraz, um estúdio fica ali na região da Savassi, é acessível, não é caro, então você que está aí precisando, homem ou mulher, de fazer a sua reconstrução capilar, vá na Camila Ferraz. Pessoal, estamos encerrando mais conteúdo, te espero aqui amanhã, à 1 da tarde, deixe o seu like, por favor, me ajudem a bater os 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito com esse seu gesto de carinho, né, de amor com o Bica Galo. E claro, se inscreva aqui no Bica. Mais de 50% das pessoas que passam aqui não são inscritos. Então, se inscreva no Bica Galo. Tamo junto e misturado. Te espero amanhã, à 1 da tarde. Eu vou nessa. Fui!